Olá, pessoal, tudo bem? Vamos ler a pergunta que uma internauta fez para nós. Olha só. Eu acabei de ter um bebê e, além do esgotamento físico, fico pensando que não vou dar conta de todos os cuidados que a criança precisa. Meu marido me ajuda um pouco, mas ele fica no trabalho o dia todo e, nesse período, eu acabo tendo muito medo de que algo aconteça e eu não tenho a quem recorrer. Mesmo estando tudo bem, eu sinto muito medo. Jussara. Então, Jussara, olha só, é muito natural esse sentimento, tá? Então, em primeiro lugar, quero que você se sinta acolhida por pensar isso, por ter esse medo, por se sentir dessa forma. Esse é um sentimento que muitas mães sentem após terem tido seus filhos, né? Nos primeiros tempos, meses, talvez dias, semanas, varia, né? De mulher para mulher. Eu mesma também senti isso quando tive meus filhos, né? Eu tenho dois filhos, um de 15 e um de 11 anos. Então, também senti isso, principalmente depois que o meu primeiro filho nasceu. Então, de fato, é um tempo em que nos exige muito fisicamente. Infelizmente, recai sobre a mãe muitas responsabilidades e cuidado com o filho, principalmente a amamentação, que é ideal, é desejável, né, que seja feito, mas cada caso é um caso, deve ser levado em consideração tanto a saúde da mãe quanto do filho, se há possibilidade, se está conseguindo, enfim, então existem muitas possibilidades e às vezes é possível e necessário recorrer à fórmula sem problema nenhum, tá? Então é uma fase em que você vai precisar da rede, né, em que você vai precisar da sua rede de apoio. Então, talvez conversar com esse marido para que ele fique mais tempo em casa, de repente flexibilizar no trabalho, se for possível, talvez outros parentes, talvez amigos, talvez inclusive, né, funcionários, se for possível. Então, é um momento, né, em que se deseja, né, o ideal seria que você tivesse pessoas que pudessem te ajudar é, de forma frequente mesmo, de forma integral, né? Se revezando. Então, eu, por exemplo, quando o meu filho mais velho nasceu, eu fiquei um mês na casa da minha mãe. E eu costumo brincar que eu acho que estaria lá até hoje se não fosse pelo meu esposo, né? Porque realmente é um momento em que a gente precisa muito de apoio, principalmente fisicamente, porque, por exemplo, de madrugada o bebê chora, é com você. É você que tem que dar um mamazinho para ele, né? Então, por mais que o marido ajude, por mais que a mãe ajude, por mais que a irmã ajude, enfim, tem uma enfermeira, tem coisas que recaem sobre a mãe. E naturalmente, né, isso é uma questão também hormonal e instintiva, a mãe quer estar presente na maioria das vezes, não sempre, né? Às vezes não é possível, às vezes a gente vê casos, por exemplo, de depressão pós-parto, em que a mãe até rejeita seu filho, isso pode acontecer, né? São casos normais na literatura, principalmente de depressão pós-parto, tá? Mas geralmente a mãe quer estar, mesmo que o pai troque a fralda, por exemplo, a mãe vai estar ali supervisionando, enfim, né? Então, instintivamente, naturalmente, a mãe ela quer se doar a esse acontecimento, né? A esse cuidado com o filho. Então, talvez para começar, eu te oriento o seguinte, Jussara, converse com o seu marido, converse com alguém, converse com o seu médico, converse com um psicólogo, converse com a sua mãe, com alguém que esteja disponível, né, para pensar, para refletir sobre isso. Quais são as possibilidades, né? Quem está junto com você? Quem poderia, talvez, dividir com você esse cuidado, esse fardo, né? Então, sim, porque como eu sempre costumo brincar, né? Ser mãe é padecer no paraíso. Ok, é no paraíso, mas a gente padece, né? É um esgotamento, de fato, né? Então, todos os cuidados que a criança precisa, você coloca aqui. Quais cuidados você precisa se responsabilizar? E quais cuidados talvez você possa delegar a outras pessoas? Por exemplo, né, eu lembro quando eu tive filho, eu dava o mamar e meu esposo trocava a fralda. Né? Então eu não preciso trocar a fralda. Ele pode fazer isso, ele podia fazer isso. E era assim que a gente se revezava. Então, enquanto ele trocava a fralda, eu já ia me aconchegando, eu já ia dormindo de volta, né? Principalmente de madrugada.
né? Banho, por exemplo. Eu gostava de dar banho, queria dar banho, mas muitas vezes minha mãe fazia isso por mim, principalmente nos primeiros dias, que era, eu fiz 2 cesáreas, né? Então, eu fiz 2 cesáreas, né? Isso era muito difícil para mim. Então, ela fazia esse trabalho, né? Tomava conta dessa parte da rotina, né? Então, você pode dar mamar e dar para o seu marido, por exemplo, fazê-lo arrotar, e assim por diante, né? Eu acho que é preciso conversar sobre isso, é preciso se comunicar, né? Vocês precisam cogitar outras formas. Você precisa, acima de tudo, comunicar que não tá legal, que você está esgotada e que você precisa de ajuda. Porque uma reação diferente dele depende de uma ação diferente sua. Essa é a questão. Se você fizer sempre igual, talvez ele não adivinhe, porque ele não tem o instinto e os sentimentos e a bagunça hormonal, é só você que está sentindo. Quem está vendo está de fora, não está sentindo o que você sente. Então, procure conversar. Diga para ele como você se sente. Não acuse. Não diga que falta ele te ajudar nisso e naquilo, ele deveria isso e aquilo. Não. Parta do seguinte princípio: eu estou me sentindo assim. Você tem todo o direito de falar sobre os teus sentimentos. Os teus sentimentos são sagrados. Você precisa falar sobre isso com ele, com a sua família, com o seu médico, de repente até talvez, né, em última análise, possa ser o caso de você tomar um antidepressivo para te ajudar, né? Isso é possível também. Que tal? O que você acha disso? Bom, eu sou a Vivian, sou psicóloga, sou gestalt-terapeuta, faço atendimento presencial, online, e se você quiser saber mais sobre isso, escreve pra gente. Um abraço.